Paz do Senhor, queridos, uma excelente tarde para você e um feliz ano novo. Mais um momentinho aqui de palavra com verdades em goles, amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês, está em Ruth, né? Um livro pequeno da nossa Bíblia, né? E quero contar um pouquinho para vocês da história de Boaz, né? Então é fácil de você encontrar esse livro, se você quer acompanhar, né, na leitura, você fica à vontade, a partir do capítulo 2 de Ruth. Então, vamos falar um pouquinho de Boaz, queridos. Quem foi Boaz? Né? Sabe o que é interessante? Que Deus, quando ele vai falar de alguém, ele já começa colocando as qualidades, os atributos dessa pessoa. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é prática. Né? Então, o Senhor, em cada um dos seus livros, ele vem trazer uma verdade espiritual para nós e um ensino prático para nós colocarmos na nossa vida, né? E ele nos dá exemplos, né? Exemplos bons, né? Exemplos maravilhosos e exemplos também ruins para que o povo de Deus não pegue isso para seguir, né? Então, Boaz, querido, é um excelente exemplo para nós. E sabe o que é mais lindo? Que Deus, quando ele quer cumprir um propósito, né? Usar a vida de alguém, marcar essa vida, né? Quando ele quer que alguém seja instrumento, ele vai fazer uma análise, né, de como que é o caráter dessa pessoa. E eu acho isso fabuloso em Deus, né, queridos? Tudo é lindo em Deus, né? Mas como que Deus, ele capricha nos detalhes, né? Nós temos aqui na história de Ruth, que tenho certeza que a maioria já conhece, duas pessoas, né, assim, totalmente, vamos dizer aqui, opostas, né? Uma é Noemi e a outra é Ruth. Ambas passaram pelas mesmas perdas, né? Porém, Ruth tem uma atitude diferente do Noemi, né? Porém, Ruth valoriza o que ela aprendeu com Noemi, né? Então, Ruth, ainda mesmo que muito jovem, ela aprendeu sobre o Deus de Israel, do qual Noemi servia. E ela creu nesse Deus. Então, quando ambas perdem tudo, né? Ruth entende que a fé iria sustentá-las até Deus dar um novo rumo, sabe, queridos? Isso é muito lindo, né? Então, se as pessoas passarem por grandes perdas, mas não tiverem fé, elas literalmente perdem tudo. E se elas não tiverem fé e ninguém que as encoraje, ou que ande com elas, ou que caminhe com elas, pelo menos até elas voltarem, né, a se reerguer novamente, aí elas estão mais perdidas ainda. Por isso, escolha bem as suas amizades. Né? E principalmente escolha bem quem vai morar dentro da sua casa, né? E dormir na mesma cama que você. Então, não era o caso de Noemi e Ruth, né? Mas eu estou explicando para vocês que era da mesma família. Quando ambas perdem tudo, queridos, né? Ruth entende que Noemi passou para ela uma base muito importante, né? Então ela está firmada nessa base, na mesma fé que Noemi. Porém, Ruth tem uma perspectiva de futuro, né? E ela decide retornar para Israel para retornar para Belém com Noemi, né? Mas ela tem uma visão de futuro e ela tem uma esperança. E o fato dela voltar com Noemi, isso também já encoraja Noemi, né? Então, quando elas estão retornando, queridos, há uma desesperançada, mas voltando para um lugar, né, do qual ela tem uma história, né? E ela acredita que pode se reerguer, né? Essa seria Noemi. A outra seria Ruth, voltando, embasada numa fé, sem ter a perspectiva de como seria, mas confiando no Deus que lhe foi apresentada, né? E sabe o que é interessante? Que existe aquela palavra, você não deve hesitar se você tem fé, né? Porque hesitar quer dizer que você vai ficar balançando, que você vai ficar duvidando, né? Então isso não existiu no coração de Ruth. Isso é muito lindo. E sabe, em Belém havia alguém com o mesmo coração de Ruth. Sabe como Deus não erra, cara. Deus é fabuloso. Então, lá em Belém havia Boaz, né? E a palavra de Deus vai falar dos atributos desse homem, né? E esse homem também não hesitava, né? Ele não tetudiava, ele não balançava, era assim, sim, não, não. E ele cria no Deus. E sabe o que é interessante? Que fala que nessa situação, nessa época, o povo de Deus lá em Belém,
a maioria da população estavam todos meio lá, meio cá, sabe? Tipo assim, não sei se eu sirvo a Deus, se eu não sirvo, né? Se eu vou pro lado direito, se eu vou pro esquerdo. Porém, esse homem Boaz, não. Ele era um homem reto, ele era um homem íntegro, ele era um homem muito próspero, inclusive, né? Ele era um fazendeiro riquíssimo, muito influente na sua cidade, na sua região, e com o povo ele era muito respeitado, um homem honrado, um homem de caráter, que tinha muitos trabalhadores que trabalhavam para ele, porque ele tinha 2 tipos de plantação. Ele plantava trigo e ele plantava cevada. Ai, querido, se você for estudar o que significa, né, dentro do âmbito espiritual, a cevada para o povo de Deus e o trigo, você vai se surpreender, né? Sabe que coisa linda? Deus sabe como trabalhar com aquilo que está na mão dele. Então, Ruth e Noemi chegaram em Belém nessa condição, sabe? Sabe aquela condição vulnerável, né? Sem nada, precisando de tudo, realmente necessitadas, e fora, né, o luto. Elas estavam tristes, haviam perdido, né? Perdeu o esposo, outra perdeu o filho e o esposo, né? O buraco no coração de Noemi com certeza era maior, por isso a frustração também era. Então não julgue as pessoas se elas estão frustradas, sabe? Deus vai sempre dar para elas um novo recomeço, e aí você vai ver essas pessoas se reerguendo com Deus e você vai ficar abismado no poder de Deus, né? Então ela já estava no lugar certo, ela voltou para Belém, né? E ela não tinha mais perspectiva de se casar, de fazer família, nada disso, mas Ruth ainda tinha. Ruth ainda tinha, era jovem. Porém, ela não chegou com essa visão, né, de construir. Ela chegou com uma visão de trabalhar. Ela, eu quero ser digna daquilo que eu vou trazer para minha casa. Então ela foi até um dos campos de Boaz e pediu trabalho. E Boaz concedeu o trabalho. Concedeu sem nem conhecer. Porém, enquanto essa jovem trabalhava em meio aos seus trabalhadores, ele a viu, queridos, né? Deus sempre vai preparar alguém para ver a mim e a você. Ver aquilo que nós temos de bom, aquilo que Deus colocou dentro de nós, né? E pessoas que vão ver, mas vão valorizar aquilo que carregamos, né? Então, em nome de Jesus, esse será o ano, né, que Deus, os olhos do Senhor, vai permitir que pessoas certas vejam a mim e a você, né? E nos abençoe naquilo que Deus, né, tem para nós. Amém, queridos? No projeto de Deus, né? Nós queremos ser inseridos nesse projeto e não em outro, né? Então, Noemi e Ruth estavam no lugar certo, né? E aí elas foram para o campo certo, ou foram fazer a coisa certa. Sabe o que é muito interessante? Ruth, ela pegou-se com o conselho de Noemi, né? Então, na multidão de conselhos, como diz a palavra de Deus, há muita sabedoria. E Ruth foi sábia ao pegar o conselho da sua sogra, né? Então ela foi trabalhar no campo de Boaz, né? E Noemi alertou a ela, falou, olha, vá trabalhar no campo, né? Inclusive esse Boaz, ele tem um parentesco conosco, ele tem um parentesco conosco, né? Elimeleque tem parentesco com Boaz, então vá trabalhar, minha filha, né? E trabalhando, ela foi vista por Boaz, né? E em meio a essa vista, né? Deus colocou algo no coração desse homem, né? Na verdade, queridos, sabe? Deus é o único que muda caráter. Só que ele chegou e colocou Ruth num ambiente onde quem iria vê-la já era uma pessoa de caráter, entende? Que coisa linda, né? Porque Deus, do seu projeto, tudo está pronto aos olhos do Senhor. Não está pronto aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor já está tudo pronto, né? Então, enquanto Ruth trabalhava, ele, Boaz, enxergando a beleza de Ruth e o valor daquela mulher por ter vindo da sua cidade, da sua nação, abandonado seu país, seguir a sua sogra, estar ali trabalhando, sabendo que a sua sogra não tinha condições de trabalhar, trabalhando para abençoar, para levar mantimento para sua sogra. Então ele viu valor em Ruth. Sabe, as pessoas certas veem valor em nós, queridos, né? Então que os olhos das pessoas corretas comecem a nos perceber em nome de Jesus, não é isso? Comece a perceber você, comece a perceber o que Deus colocou dentro de você, do seu coração, né? E isso é o mais interessante, né, queridos? Então, ele não viu só beleza, ele viu valor, né? Todo mundo pode perceber a beleza, mas valor só enxerga aquele que tem valor, você entende? Aqueles que não têm valor podem enxergar sua beleza, né? E a beleza é passageira.
mas aqueles que têm o mesmo valor que o nosso, que nós carregamos, vai enxergar o valor que nós temos, né? O valor que nós carregamos dentro de nós. Então, Boaz era esse homem cheio de valor, né? Diz a palavra de Deus que ele era íntegro, ele era não só um empreendedor, ele tinha caráter, né? Ele era cheio de fé, ele era cheio de misericórdia, ele era justo. Olha que coisa fofa, né? E ainda por cima, um fazendeiro muito próspero e muito influente. Então ele disse aos seus trabalhadores: olha, não mexam com essa moça, deixe ela trabalhar em paz, né? E é muito lindo, querido, né, que isso é um homem temente a Deus também. Hoje em dia nós não vemos mais isso, sabe? Né? Se uma mulher bonita passe, né? Muitas vezes o que nós vamos ouvir são comentários pejorativos, sabe? Ou comentários de baixo escalão, né? Hoje você já não vê mais homens se portando muitas vezes da forma correta, né? Deus criou o homem com uma base principal, né? Que ela não pode faltar na vida do homem, né? Que a primeira dessas bases é ele ser um provedor, né? Ele precisa ser um provedor. Deus o criou para isso, por isso deu a ele uma estrutura mais reforçada do que a das mulheres. E em segundo ponto, ele tem que ser o protetor, né? Então aqui, nessa situação, quando os homens e os trabalhadores de Boaz vê a beleza desta jovem, que é Ruth, ele já alerta a todos, fala: não molestem ela, deixe ela em paz. Já assumindo isso que Deus deu aos homens, que eu acho lindo, que é a proteção, né? Então, provisão ela já estava tendo, ele permitiu que ela trabalhasse para ela ter o provisionamento na sua casa. Agora o que cabia a ele era proteger ela enquanto trabalhava. Isso é muito lindo, queridos, né? E isso só os verdadeiros homens entendem. Você está gostando do vídeo? Então eu vou te convidar. Vamos ter uma segunda parte e eu espero você lá. Até a próxima!